Búzios Podcast, hoje com Érica Rodrigues, coordenadora de políticas públicas para crianças e adolescentes. Tudo bem, Érica? É um prazer a gente estar contigo aqui e a gente soube também que você é uma militante na questão da pedofilia, não é, Fábio? É isso mesmo, mas essa mulher é um montão de virtudes que ela tem, né? É uma metamorfose ambulante. Érica, fala um pouquinho de você pra gente. Como é que a Érica chegou em Búzios? Você é daqui, nasceu aqui, está há muito tempo aqui. Como é que é essa tua luta em relação às crianças e os adolescentes e principalmente a pedofilia? Cara, eu vim para Búzios 7 anos atrás, vim fazer a campanha contra a pedofilia. Sim. A gente tinha um núcleo, à época, em Araruama, chamado NACA. E esse núcleo fazia os estudos de casos relacionados a abuso e exploração sexual infantil. E a gente tinha dados de cada município, e Búzios era uma cidade também que tinha uma estatística bem alarmante. Então, quando eu vim para cá, eu vim para desenvolver a campanha, já desenvolvia em outro município, e viemos para cá para isso. Mas assim, eu vim, o intuito era ficar no máximo 2 anos. Se apaixonou por Búzios? Não tinha política. Não foi isso não. Eu achei que em 2 anos daria pra gente fazer um plano de ação e fazer a redução da estatística do abuso. Mas assim, quando você chega numa cidade que você não vê uma estrutura para criança e para adolescente, é muito complicado. E aí a gente precisou ficar aí batendo na porta até que acontecesse de fato uma coordenadoria da criança, porque existe assim, eles fizeram uma lei de implementação da coordenadoria da criança lá em 2013. Quando eu cheguei em Búzios, tinha uma coordenadoria da criança, tinha a Claudinha que era coordenadora, enfim. Mas não era aquele olhar do que a gente precisava fazer. Sim. E logo em seguida retiraram. Eu cheguei em 2015, né? Sim. Logo em seguida retiraram a coordenadoria da criança. E hoje existe novamente? Há quanto tempo já existe novamente? Nessa gestão, veio com essa nova gestão. Ah, veio com a gestão atual. Então estamos com 2 anos dessa... É uma necessidade, né? No município, você mesmo acabou de falar, eu perguntei para você se apaixonou por Búzios, você não é isso. Não que você também não deva ser, mas tem a necessidade de existir, obviamente, né? Sim. E teve que voltar a existir depois da tua candidatura, porque você veio como candidata a vereadora por Búzios, não é isso? Fez um pouco de barulho, então apareceu de repente essa pasta outra vez? Não, eu acho que... Eu costumo falar que tem muita gente na pasta, a política colocou na pasta, e eu falo que a pasta me colocou na política. Né? Então, eu entendi, a gente tem que fazer uma leitura do ambiente que a gente vive, a geografia, a gente tem que entender a fase de vida que a gente está. E eu percebi que Búzios era muito politicado. Se eu não tivesse um posicionamento político, eu não seria levada a sério, eu não teria voz. A política é fundamental, né? Em tudo. Assim, embora eu não precisasse fazer a política partidária. Eu poderia ser só essa parceira do município, fazer o trabalho e desenvolver isso em outro município. Mas eu entendi que precisava entrar para a política. E aí eu fui aprender de política, fui procurar um partido que eu gostasse, que atendesse às minhas necessidades enquanto cidadã, que conversasse com os meus princípios e valores, entendeu? E foi assim que eu fui para a política. E aí, loucura. Assim, é uma experiência muito doida, eu vou te falar, para a mulher principalmente, porque... Você tem aquela coisa da cota, eu fui criada em igreja evangélica, igreja política, cristão e política não se mistura, então você tem a visão do político corrupto, e agora para eu entrar na política eu me torno corrupta também, sem você ser. Aos olhos de muita gente. Mas eu ouvi isso, cara, eu ouvi pessoas falavam assim para mim, cara, eu te admirava por causa da campanha contra a pedofilia, agora nada a ver, eu tô entrando na política. As pessoas pensam realmente... Você está sofrendo esse ataque? Perdão, Fábio. Você está sofrendo esse ataque ainda? Não, mas eu acho assim, a gente sai do hall do herói e passa pro submundo do bandido muito rápido. Porque a política, ela tem muitas das vezes as condições políticas, elas acabam se denegrindo por conta de certas atitudes. Sim. Então cria-se também um preconceito em relação a você ser uma militante dentro da tua área e ter entrado para a política, é isso? Eu acho que assim, quando você não sabe para onde você está indo, tudo te afeta. Sim. Seja a política, seja a religião, seja a família. Quando você não tem uma convicção daquilo que você quer fazer, tem que ter. Qualquer fala te desestabiliza. E para mim não tinha isso. Eu tinha uma convicção, eu preciso fazer a parte da criança. Eu sei que eu tinha algumas expectativas geradas dos outros, não era minha. Se você falar assim, Érica, como que você se vê nessa trajetória? Eu alcancei o sucesso. O meu objetivo era a coordenadoria da criança. E hoje você está exercendo.
top demais. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. E ninguém vê, porque é trabalho de fundamentação, tá? Né? Isso, vamos chegar a esse tempo aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje a gente tem uma Câmara Municipal que, assim, na minha opinião, infelizmente, ela não tem nenhuma mulher. E eu acho a participação da mulher, sou bem direto, objetivo em falar isso, fundamental em todos os setores, né? Eu tenho 3 irmãs, tenho mãe e tenho filha. E isso me torna muito próximo da mulher sempre. Qual a tua visão em relação à ausência da mulher na nossa Câmara Municipal? Cara, é péssimo. Como uma péssimo, vereadora. porque assim, como que você faz uma política para a mulher sem ter o olhar da mulher? Você pode ter a melhor das intenções, por exemplo, em pensar qualquer política de maternidade, a delegacia, mas quem sente na pele é a gente. É verdade. Não tem como, você pode fazer na melhor das intenções. Mas na essência, quem faz é a gente. Só a mulher sabe. Só a mulher sabe. E a mulher é igual cuidado de filho, cara. Exato. Tu fala pro pai e pra mamãe. Todos 2 amam, todos 2 têm a mesma obrigação. Mas quem toma conta mesmo e cuida é a mãe, É né? a mãe, cara. Eu conheço o tom de fala do meu filho. Entende? Então, assim, é diferente. O pai trabalha o dia inteiro fora. A mulher pode trabalhar o dia inteiro fora e ela tem uma percepção diferente. Não adianta a gente querer igualar coisas que são inigualáveis. A biologia da mulher, o corpo da mulher, o cérebro da mulher é diferente. Cuidado, Érica. Eu acho vocês mais inteligentes. Cuidado, a gente pode estar pisando Nós aqui somos, nós. pode estar pisando aqui agora um território aqui minado. Não, a gente vai sofrer Daqui a pouco, metralhada. Daqui a pouco vão estar falando assim, não, somos iguais em todo. Olha só, a gente pode... Eu acho que a mulher é gente- mais olha inteligente. só, Eu acho. O enquanto- homem subestima muito a mulher. e eu concordo, enquanto pessoas, cidadãos, direitos humanos, temos que ter direitos iguais. Eu Exato. faço aquilo que eu quiser, mas a legislação não pode me proibir de fazer. Eu posso não querer fazer, não ser proibida de fazer. Eu acho que essa é a diferença. Agora, não quer dizer que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Exatamente. Ou que deva fazer, Ou que né? eu vou fazer, cara. Tem coisa que eu posso fazer, mas eu não quero. Tem coisas que a Não gente... cabe. Érica, eu queria te perguntar sobre a mulher e a política, né? No caso, nós estamos conversando já sobre isso, mas mais diretamente, você que veio como candidata e você com certeza encontrou algumas barreiras no caminho aí, por ser mulher e por ser minoria, que eu acho que foi até mais importante. Conta pra gente, como é você de repente, porque você não é política, você é ativista, você não é política, e de repente você se vê dentro da política, da politicagem, porque com certeza você viu alguma politicagem. Conta pra gente como é que é ser uma mulher política e ativista nesse tema tão delicado que é o teu. Assim, eu tive, Fábio, o privilégio de já ter uma atuação enquanto ativista. Então eu aprendi, antes de entrar na política, a importância de estar na política. E para mim foi muito complicado, tá? Eu acho que o maior desafio foi os meus próprios limites. Foi romper as minhas limitações. Então, assim, 2017, por exemplo, nós vivenciamos aquela questão do Museu Santander, as crianças sendo expostas a imagens pornográficas, pedofilia, aquilo tudo. Polêmica, e aí a hora que todo mundo quer falar, todo mundo quer se posicionar, todo mundo quer aparecer, porque baixa uma má notícia, todo mundo ganha com isso, a verdade é essa. O pessoal meio que quer ver sangue, né? Sim, o povo quer aparecer. É. E aí nós tínhamos uma realidade bem escondida ali, né? A propagação daquelas imagens foi feita diretamente para a criança. E a gente tinha uma violação direta de direito ali. Então a gente começou a aprender. E ali eu acho que veio o meu grande impacto político, veio aí, porque a gente tinha legislação, assim, projeto de lei que louco demais. Entende? Que afeta direto a fase de desenvolvimento infantil, que afeta direto o direito da família enquanto instituição. E aí eu me vi essa pessoa bloqueada emocionalmente em relação à política. Eu falei, não, eu não. E você não tem outro lado de mudar a lei. Você pode ser advogado e não vai mudar a lei. Para mudar a lei você tem que ser político. Tá. Não tem outro caminho. E aí eu falei, ferrou tudo. Porque crente, política, à época eu ainda ia para a igreja, tudo. Não se mistura, ficou. Então a grande dificuldade começou aí. Me ver nesse cenário, desconstruir a imagem da boa moça, da boa filha, da crente, da certinha e tal, e entrar para a política, que era uma imagem altamente negativa. Todo mundo que entra para a política tem a sua imagem desconstruída. A pessoa esquece que você é mãe,
que você é mulher, que você é esposa, que você é cidadã. E esquece que você não vive 24 horas em prol de dinheiro. Todo mundo acha que o político respira dinheiro. Não acredita que tem gente boa ali atrás querendo fazer isso. E tem, né? E tem. Óbvio que tem, claro que tem. Tem. Eu tive o privilégio de conhecer pessoas boas. Eu não conhecia política em Búzios. Entende? Eu exercia política em Búzios, mas não conhecia aqui. E as figuras políticas que eu conheço, eu acompanho há anos. Não foi uma coisa momentânea. Então, assim, o mais difícil para mim foi me ver e romper com as minhas próprias limitações em relação à política. Expectativa dos outros, comportamento pré-estabelecido. Você agora é candidata, se comporta assim, assim, assim. Não, não quero. Você tem que falar isso. Não, não vou. Seja não, você mesma. E aí era o meu maior desafio. Não perder a minha identidade. Nem a tua essência. Não. Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu te ianizei agora, né? Num tempão que a gente não ianiza ninguém, que é justamente esse ianizar nosso termo aqui, nossa piada interna aqui que criamos, que é a hora que o Ian dá um corte na pessoa ou algum de nossos apresentadores. Corta o outro. Corta o outro. Aí eu te dei uma ianizada. Ian e ele que faz isso, então o pessoal meio que perde o controle e dá um corte, às vezes, para dar um tramontinazinho. Não que você... já te dando essa ianizada, né, para descontrair, os casos de pedofilia em Búzios, né, a pedofilia assim, é uma coisa que para muitos é um tabu e ela precisa ser dita, precisa ser combatida extremamente, né, um crime desse tem que ser combatido, mas as pessoas, muitas delas ficam travadas em expor o que está acontecendo, por cada um pelos seus motivos, né. Os casos de pedofilia em Búzios acontecem muito? Acontece. O que acontece e as pessoas ficam indignadas é porque, assim, as pessoas querem que a gente fale dos casos, que dê nomes, que exponha a foto. E a gente não pode fazer isso porque a gente tem, por uma questão legal e de ética também, eu acho que de constrange. Como é que eu vou ficar expondo Constrange a situação demais. daquela criança? Porque sabe o que acontece? Muito grave. As pessoas querem, o senso de justiça é muito aguçado. Todo mundo quer saber do abusador, quer saber o final da história. Esquece que aquela criança ela vai permanecer naquele lugar. O abusador vai embora, porque das duas, ou ele vai preso, ou se ele ficar, o povo dá um pau nele. Então ele tem que fugir daquilo ali. Mas a criança fica com o olhar do fofoqueiro, com trauma eterno, às vezes. Com a família olhando. Não supera. Eu vivi o abuso sexual. Eu sei que olhar é esse. Então a gente fica no lugar. Você viu na infância? Eu vivi na primeira infância, dos 4 aos 5 anos de idade. Então você é uma vítima e sabe muito bem do que você está trabalhando. Eu sei o que é você viver e olhar para o abusador e falar, ele está chegando e agora. E eu não tenho o que fazer. Entende? Então, assim, quando a gente fala de um abuso sexual, a gente precisa preservar a criança ou o adolescente. As pessoas querem saber a notícia, eu entendo isso, de verdade. Claro que se eu tenho uma filha, um filho pequeno, o meu vizinho é abusador, eu quero saber, cara. Do que se trata? Eu quero proteger meu filho, eu quero deixar ele o mais longe possível do meu filho. Mas assim, cada um no seu quadrado. O meu olhar não está para o abusador. Eu preciso proteger essa criança. Eu preciso desenvolver política pública que atenda essa criança. Por quê? A política da criança se faz de forma intersetorial. A gente tem um sistema de garantia de direito da criança. Se esse sistema não conversa entre si, se um não sabe a atribuição do outro, aí é o que a gente chama de rede. A rede fica furada. Quando a criança cai na rede, ela bate no chão. E acontece isso? Muito. Acontece. Hoje, assim, a gente tem uma rede hoje que está sendo fortalecida, né, diariamente, constantemente, porque a gente está trabalhando pra caraca para fazer isso. As pessoas não sabem a atribuição do conselho tutelar. E aí todo mundo acha que conselheiro tutelar é polícia de criança e adolescente. O pai não educou o filho, chama o conselho tutelar. Temos que trazer aqui o Claudeir. Vamos trazer o Claudeir, um grande amigo, um abraço para o Claudeir do Conselho Tutelar. Já foi, inclusive, convidado, né? Foi convidado. Claudeir E vai vir sim. Assim, aí eu falo muito, ele fala que eu pego no pé dele, né? Eu falo, você é muito pessimista. Mas assim, de forma... A gente cresce muito junto. Não só o Claudeir, tá? A gente fala do Conselho Tutelar e a gente tem essa coisa de ter uma figura do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um colegiado. Colegiado, com conselheiro e seus... Né? Então a gente tem hoje Claudeir, Tamires, Adriana, José Carlos e Eliane. É um colegiado. Então, o Conselho Tutelar não atua sozinho.
O Conselho Tutelar atua quando tem violação de direito. Uma criança abusada, geralmente todo mundo vai chamar o conselho. Mas diante do abuso, o abuso é um crime. Pode ir direto para a delegacia. As pessoas não sabem muito bem o que fazer. Entende? Então, assim, a gente precisa fortalecer a rede, é o que a gente faz. Fazer com que todos entendam a atribuição do conselho para que ele trabalhe de uma forma muito melhor. Conjunta, né? Conjunta com a rede. O poder público, embora o Conselho Tutelar seja um órgão autônomo nas suas decisões, ele é equiparado a um servidor público. E o poder público tem que dar a base para ele trabalhar. Então, nós, esse ano, já trocamos o carro do Conselho, já pedimos uma nova equipagem do Conselho que vem pelo governo federal, você tem que participar do edital, tudo. A gente está fazendo tudo isso, implementação do CIPES, estamos discutindo para fazer a implementação desse sistema, para gerar para a gente uma estatística mais precisa. Com a estatística, a gente faz uma política que atenda a necessidade da cidade. Sem isso, você vai fazendo aquela política de Facebook, de foto. Vamos fazer coisa que dá visibilidade. E não é isso, cara, estou falando de vida. Entende? A criança que vem pra gente de violação de direito é uma criança que a família está desajustada. O que a gente faz se não tiver uma rede funcionando? Se o município não ofertar uma política de qualidade, qual vai ser o futuro dessa criança? Pois é. É bem complicado, né? O teu trabalho aí é bem difícil, até porque eu não sei se agora você está na pasta, mas quando você não estava, quem fazia esse trabalho todo, essa pesquisa, todo esse trabalho que você faz agora, quem fazia esse trabalho antes de você? Porque nunca ouvimos... Eu nunca ouvi falar dessa coordenadoria. Cara, eu ouvia muito. Eu sempre ouvi falar de você. De você, sim, eu te conheço já faz um bom tempo. Conheço o teu trabalho, sei que você é palestrante, eu sei que você viaja bastante, mas eu conhecia você, não que e claro, o Conselho Tutelar, mas não esse trabalho todo que o Conselho faz e tal. Isso a gente não sabe. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, sinta-se bem à vontade de falar tudo que você puder falar, porque isso aqui é um canal que está sendo, na verdade, mais que informativo, mais que o nosso passatempo aqui de conversar, de bate-papo. Nós estamos trazendo pessoas, inclusive o pessoal da Moça Bonita, do Instituto do Câncer, né? De Cabo Frio, estamos trazendo pessoas com histórias magníficas e mulheres de fibra, mulheres fortes, igual você, porque não sei nem se a palavra é superar, mas se você foi abusada de pequena e agora ter toda essa força de combater, fazer esse debate, então você deve ser uma mulher muito forte, com certeza, e só temos a agradecer você. Assim, continuar fazendo. Obrigada, a gente vai se tornando forte, né, Fábio? É o que eu estava falando com o Ian, a gente tem uma cultura subliminar de colocar a gente num lugar de vítima. E eu vou te falar que isso é muito real. Porque, é vítima de abuso, coitadinha, aquela ali foi vítima de abuso, vítima é um pai alcoólatra, é vítima. E a gente vai se colocando nesse lugar de vítima e para romper com esse rótulo é muito difícil. E aí, você tem que sair do lugar de vítima para ir para o lugar de sobrevivente. A vítima não tem protagonismo da história dela. Então, tu vai ficar no lugar da dor. Se você não se conscientizar disso, que o teu papel está sendo de vítima, já era, tu vai ficar naquela ali a vida inteira. E é por isso que muita gente fica revoltada. Pô, a mulher está apanhando do marido, não consegue sair dessa relação. Ela tem um bloqueio, um condicionamento emocional. Isso aí tem sim. Não está ali porque ela já naturalizou aquilo ali. Ela está condicionada. Criou um vínculo negativo. Tem a ver com o histórico dela. Porque a infância é importante. E aí eu acho que é a minha dose diária, né? É essa percepção da importância da infância. Nós não temos nenhuma outra fase da vida com maior potencialidade do que a primeira infância. 0 a 6 anos é o aço. Aprende tudo, né? Tudo. Guarda tudo. Toda a tua potencialidade está ali, teu caráter se forma nessa primeira infância, teu desenvolvimento, teu afeto, tudo, o desenvolvimento cognitivo, tudo está acionado ali. É a máxima potência do teu computador neural. Ele registra tudo. E muitas das coisas por repetição. Eu estou te vendo fazer. E é interessante porque assim, a criança, na primeira infância, por exemplo, ela não consegue distinguir entre o sugerido e o ordenado. Tu fala para uma criança assim, vai tomar banho, ela entende, se eu quiser. E aí tem muitos pais que falam, vai tomar banho. Ela não entende. O cérebro dela ainda não está pronto para isso. É muita informação, ela não consegue fazer essa conexão. E aí você ignorantemente fala, tá me desafiando, né? Vai lá e faz o quê?
lasca o tapa. Bate. Aí ela obedece. Não é que ela obedece porque você bateu, ela entendeu que te desobedeceu. Já é o medo, velho, é a dor. Entende? Então, assim, essa fase, se as pessoas entendessem a importância da primeira infância, nós não estaríamos gastando tanto dinheiro com saúde pública igual a gente gasta hoje. Porque quando você investe na infância, o investimento é bem menor, a vantagem, o desenvolvimento desse indivíduo é muito maior. Muito mais e você promissor. não vai tratar ele por causa de doença, por causa de compulsão, de nada disso. Você trata a infância para não ter que consertar o adulto. O que a gente faz? A gente arrebenta a infância. E o adulto se torna pior. Se lasca todo. E a gente tem que depois consertar esse adulto. Porque o cara vai afogar as mágoas dele na bebida, na droga, alguma compulsão. Toda compulsão esconde uma ausência. Todo excesso esconde uma ausência. E essa ausência pode estar ligada à tua primeira infância, pode estar ligada à sua infância, pode estar ligada à sua adolescência. A falta de afeto, por exemplo, ela é premissa para psicopatia. O que é uma criança sem abraço, sem beijo? Sem carinho, né? O que a gente está criando hoje? Todo mundo aí tem que... É digital, criança virtual. Entendeu? Aí você deixa a criança muito... ele é inteligente. Aqui. Aí. Isso aqui acelera o cérebro dele. Aí fica nesse monte de síndrome. Sim. A gente tem a síndrome do pensamento acelerado. Tem um estudo de Augusto Cury que fala que a nossa criança de 7 anos hoje, ela tem muito mais conexão neural do que o imperador de Roma. Séculos atrás. Érica, Entende? A coordenadoria tem, assim, um disque de denúncia, ou tem uma ouvidoria, qual o contato com o contribuinte, assim, que quer cuidar do problema, denunciar um problema, então, resolver o problema? Denúncia de violação do direito da criança sempre vai ser para o Conselho Tutelar. Direto para o Conselho Tutelar, né? Conselho Tutelar. Não vai para a coordenadoria? Eu tenho, Érica, uma denúncia de abuso. Você direciona? Disque 100. Vai cair lá no telefone do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Entendi. Ele direciona para o município. Através de lá, né? Através de lá. Entendi. Se você não quiser, eu não quero no Conselho Tutelar, não quero me expor, não tem problema. Liga para o Disque 100, anônimo, você não precisa se identificar, faz a tua denúncia, passa os dados direitinho. É muito importante, né? Endereço e tal. E aí você vai ficar ali. Depois você deixa aí, a gente embaixo. Coloca. Porque tem muita gente que quer denunciar, além de não ter coragem, não sabe como. Ainda há pouco mesmo, uma amiga me perguntou como é que ela sofreu aqueles golpes de telefone, né? Ela estava do lado da mãe dela e o sequestrador falando para a mãe dela que estava com ela. Aí ela falou, o que eu faço e tal? Aí orientamos, né? E simplesmente não sabia como agir numa situação dessa. A mãe dela ela como vítima, a mãe do lado e o cara ligando para a mãe. Olha que coisa. Então é importante a gente deixar depois, né, Fábio? Com certeza. O contato da onde é direcionado, para onde se direcionar em relação a isso, com total sigilo, né? Sim. E não necessidade de identificação. Porque qual é o papel da coordenadoria da criança? É garantir que a política pública aconteça. Então, eu falo assim, o papel principal meu é a conexão com a rede. O que é a rede? Conselho Tutelar, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é fundamental a participação da sociedade civil. Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente é paritário, ele é composto de forma paritária. Então ele tem 50% da parte dele sendo integrada pelo governamental, representantes do poder público, e 50% da sociedade civil, que são as pessoas que têm um projeto social, projeto do Círculo, a PAI, Guarda Mirim, esse tipo de projeto, são eles que compõem a outra metade. Então, o conselho é paritário. E o conselho é fundamental para a política pública da criança e do adolescente. Tudo se define ali. O conselho é um órgão deliberativo e fiscalizador. Então, a participação da sociedade civil é importante por quê? Porque não é só o poder público olhando para a política da criança, dizendo o que tem que ser feito, como vai ser feito. A sociedade civil também está de olho. E aí a gente tem que ter o conselho tutelar, por causa das estatísticas. Claro. É ele que fala para mim onde as maiores violações estão acontecendo. Entende? Com essa estatística eu levo para o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, ali a gente começa a discutir qual é a melhor forma de reduzir aquela estatística, através das políticas a serem implementadas. Como é que a gente garante isso?
Plano Municipal da Primeira Infância, que nós não tínhamos, hoje nós já temos. Plano da Medida Socioeducativa, um plano decenal. A gente está discutindo, vamos ter que alterar algumas coisas, mudar. O plano da criança e da adolescência, tudo um plano decenal, mas a gente tem ações anual. Então a gente faz o plano plurianual, aquelas coisas, define 4 anos, mandato, o que a gente vai fazer nesses 4 anos? E o que a gente vai fazer ano a ano? Mas assim, a gente tinha muita ausência. E aí nós fizemos 2 pactos importantes, Fábio, assim que nós entramos, entendendo que nós não tínhamos um olhar específico para criança e para adolescente, então não podia cobrar do município, por exemplo, minha secretária hoje é Joyce. Eu vou aqui, vou falar para a Joyce, você vai fazer acontecer. Vai fazer como, cara? Não tem um olhar para criança e para adolescente. E aí eu conversei com o prefeito na época, eu falei, a gente não tem o planejamento da política, mas a gente pode fazer um pacto, por exemplo, com a Brinc, que é o prefeito amigo da criança. Já tentaram fazer isso no município uma vez, eu não sei por que não foi para frente. Deveria, né? E aí nós fizemos o pacto com a Brinc, do prefeito amigo da criança. Primeira ação desse pacto, qual é? Ele faz um levantamento de como eu pego o município. Qual era o orçamento para criança e para adolescente? Quais eram as ações? Vamos fazer um mapeamento. Qual é a ação da saúde? Qual é a ação da assistência social? Qual é a ação da educação? Qual é a ação do meio ambiente? O que essas esferas estão falando da criança e do adolescente? Como eles estão pensando ou fazendo política para criança e para adolescente? Então a gente começa a construção do mapa ali. E a gente vai acompanhando isso ao longo desse mandato. No final, a gente faz esse fechamento e faz esse comparativo. Por quê? Porque hoje a gente não tem ainda esse diagnóstico integrado na rede. Começou agora esse diagnóstico, então? Começamos ano passado, então, ano passado a construir esse mapa. Aí fizemos um segundo pacto, que foi o programa Primeira Infância Cidadã, o PIC, que é um pacto com a Avante, a associação chamada Avante, e com a Petrobras, que a gente só trabalha a política da primeira infância. Como? Eu não posso fazer nada se as pessoas não entendem da primeira infância. Então nós começamos com uma trilha formativa. Então pegamos representantes da saúde, da assistência, da educação, dos conselhos, conselho tutelar, para capacitar essa galera, sabendo qual a importância da primeira infância. Aí a gente está falando do desenvolvimento pleno. Qual é a importância do contato com a natureza para a criança, por exemplo? Total, fundamental. Então, assim, eficaz. A gente faz parquinho com degrau dessa altura. A criança não consegue botar a perna. Não tem acessibilidade. Entende? Então, quando você começa a trazer esse olhar, você não vai precisar desconstruir aquilo que você construiu não deu certo. Você já vai fazer uma obra uma vez só. Você vai fazer um planejamento certo. E aí, era a coisa da Érica, né? E a Érica que gosta da criança está surtando, está voando. Tá... As pessoas não entendem da política da criança. E aí eu comecei a trazer os modelos de fora. Por exemplo, nós temos hoje Jundiaí, que é a primeira cidade brasileira que compôs o Comitê da Criança, e essas crianças e adolescentes têm participação direta na política da criança. Então eles interferem. E aí você para ouvir a criança. O que você quer na sua cidade? Cara, a gente não faz política para criança ouvir a criança. Diante de que você tá falando, falou de Jundiaí uma referência, e você falou que do ano passado para cá, tudo bem, nós tivemos o atual mandato, pegou a pandemia, uma série de dificuldades, sim. As coisas não andaram como o planejado, a gente sabe e entende isso. Porém, diante de tudo que você começou, com a experiência que você tem e com as exemplificações de outros municípios para o Brasil afora e exterior, hoje, em Armação dos Búzios, existem atividades diretas acontecendo com a criança? A criança, por exemplo, num sábado ou num determinado momento da semana, ela sai das atividades escolares, ela tem uma política pública real de estar fazendo algo para o seu desenvolvimento, ou ainda isso está em andamento? Não, já tem. Tipo, me exemplifica uma, por favor. A Secretaria de Esporte e Lazer, Gugu, eu sempre falo, cara, tá tirando onda, porque... Inclusive, é aniversário dele hoje. O Gugu... Não sei quando o programa vai lindão que a gente fala. Parabéns aí ao secretário. Parabéns, Gugu. Parabéns, porque pensa, essa faixa etária, a gente conversa. Fui lá, falei pra ele, Gugu, preciso, além da oferta, que vocês tenham um olhar para criança e para adolescente, para saber a criança que está sendo vítima de violência, para saber a criança que está passando necessidade, a criança que está em vulnerabilidade. A gente precisa capacitar as pessoas que trabalham com criança e adolescente para eles saberem o que é constrangimento, o que é crime, o que eles podem, o que não podem. Como é que eu
me relaciono com uma criança ou com uma adolescente, depois ela me acusa de abuso. Então a gente precisa se ajudar nesse sentido. Então assim, a oferta de serviço ela tem acontecido, tem várias oficinas, eles estão ampliando, se eu não me engano vão para 39 núcleos de atividades agora. Ah, que bacana. Então assim, tem muita coisa acontecendo. Tem coisa acontecendo. Tem bastante coisa acontecendo. O fundamento da pergunta. Só que assim, é esse. E aí vou, né? Qual é o acesso? Como é que chega? Como é que a criança... eu quero saber como é que a criança em Búzios, por exemplo. Estamos com uma criança lá na Rasa. A Rasa, o acesso às coisas na Rasa estão começando a melhorar agora porque tem aquela problemática antiga. Rasa é Cabo Frio, Rasa é Búzios, Rasa está dentro de Búzios e é Cabo Frio. Por exemplo, a criança que está lá na Rasa, mais distante do centro dos acontecimentos que ainda é aqui dentro. Ela tem esse programa, atinge lá, as crianças se divertem, as crianças têm arte, cultura, meio ambiente, lazer, já, hoje. Eu vou te falar que vem a polêmica. Temos uma polêmica. Espero que você me escute. Temos uma polêmica. Briga comigo. Cara, a gente fala muito da oferta de serviço. Nós tivemos, por exemplo, o Festival de Inverno do Sesc. Sim. Cara, o INEF ficou do jeito que você nunca viu na vida. Eu vi, estive lá. Coisa mais linda. Tô falando besteira? Sim. Tô ampliando o negócio? Não, cara. Espalharam o brinquedo por todo lado. Aquilo ali era pra ter ficado abarrotado de criança. Só que não ficou. Não ficou. Não foi divulgado, né? A questão não é só não ninguém soube, só soube em cima da hora. Eu não sei. Sim, eu acho que sim. Eu, por exemplo, fiquei sabendo meio que em cima da hora. Por que eu falei da polêmica? Porque tem coisa que é ofertada, a pessoa não vai. Não vai. Ou não sabe. Assim, não ou não, vou te falar uma coisa. Ou não alcançou, não chegou nela. A própria praça do INEF já é pouco utilizada. Vou te falar uma coisa. Eu acho que aqui em Búzios as coisas assim demoram muito, a gente fica sabendo. Quando você sabe, já está acontecendo. Olha só, eu não posso. E aí, enquanto cidadão, tá? Tá. As pessoas não vão diferenciar isso, mas tá tudo bem. Por ficar só esperando, cara, que você fale pra mim o que é bom. Tem que procurar? Pô, exatamente. Entende? A gente tem canais em tudo. Se você quiser hoje saber de um assunto, você entra sentir uma dor de cabeça, sim. Tu não sabe o que tomar, o que tu faz? A galera vai pesquisar na internet. Tu vai pra tudo. Tu vai pra tudo. Então, assim, eu não posso ficar nesse discurso. Não tô dizendo que não tem que haver divulgação, que não tem que ter. Mas, assim, eu também preciso ter o hábito de queremos, porque nem toda oferta alcança aquilo que o meu filho precisa. Não é porque você está ofertando que eu tenho que botar o meu filho ali. Sim. Às vezes você vai ofertar aí futebol, o garoto não gosta. Difícil. Prefere difícil, o surf. Prefere o surf. Tá entendendo? Então eu tenho que buscar, eu tenho que entender qual é a necessidade e a especificidade do meu filho. Então, assim, não basta a gente ter só a oferta de serviço. As famílias têm que também estar muito mais atentas ao que precisa, porque assim, eu sei que a gente está nessa fase pós-pandêmica, ficou todo mundo muito tempo em casa, condicionou muito. Tem muita gente que não quer nem sair. Tem gente que não quer sair com isso, aumentou índice de automutilação. Delivery bombou aí. As crianças estão mais introspectivas. Mas aí, como você mostrou, não consegue se relacionar. Aí tem aquelas crianças que não sabem se relacionar, os pais menos ainda, vão lá e criam um tumulto, a criança fica com vergonha, depois não quer contar mais pro pai alguma dificuldade que ela tem, porque a reação foi ruim. Então, assim, a gente tem que voltar a olhar para a família também, para aquilo que é meu. Entende? Eu não posso... Por isso que eu falei, vou provocar o Claudeir, porque eu falo muito pra ele isso. Eu falo, Claudeir, ele vai vir aqui, depois ele vai fazer a réplica dele contigo. A gente tem uma oferta de serviço de qualidade, mas nada substitui a família. A família é a base, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque a família é a base. Ian, quando eu tenho uma criança, um adolescente, numa situação de violação de direito, vamos botar a questão do abuso sexual. Sim. Eu tenho que tirar ela desse ambiente. Se o abusador tá ali, se nega, porque tem muita mãe que fica com o cara e é real. Eu tenho que tirar a criança dali imediato. Eu tenho que assegurar aquela criança ou aquele adolescente. Tá entendendo? Sim. Aí eu coloco ele num abrigo, num acolhimento institucional. Eu preciso trabalhar aquela família, porque a legislação me diz o seguinte: é direito da criança ter esse convívio familiar. É direito dela. Então eu tenho que tratar essa mãe, eu tenho que salvar o abusador, ele geralmente vai embora, mas eu tenho que trabalhar o fortalecimento do vínculo novamente. Do vínculo familiar. Entendeu? Porque o cara, quando é o agressor, a mãe, quando é agressora, ou ambos são
os agressores, quem perde 2 vezes é a criança. É o adolescente. Então, eu tenho, por uma atribuição legal, trabalhar o fortalecimento de vínculos de novo. Não dá. Essa família não dá, não quer ficar com seus filhos, não tem condição. Aí é bem grave, né? O que eu preciso fazer? Trabalhar aquela criança para inserir ela onde? Em outra família, a adoção. Então, de um jeito ou de outro, seja a sua família natural ou uma família substituta, essa criança precisa estar ali. Em família, né? Precisa estar em família, entende? Querido, né? Se sentir amado. Porque todo ser humano tem a necessidade de pertencimento. Claro. Você tem que integrar algum grupo, você tem que falhar ali a Senão começam mais as frustrações, né? Senão aparecem as frustrações. Tem uma pergunta para você. Vou voltar ao que você comentou sobre o evento do Santander, né? 2012, foi? 2017. 2017, perdão. Depois disso gerou um montão de, até politicamente, as pessoas falando que era ou não era pedofilia, que era ou não era abuso. Você, com o teu olhar clínico, o teu olhar de uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa especializada nisso. É pedofilia? Isso aí, toda aquela imagem que gerou? É uma violação de direito. Porque quando você tem uma legislação que diz que a criança não pode ter... Por exemplo, a gente tem legislação que proíbe você ter na banca de jornal uma revista pornográfica sem um plástico preto. Você tem que estar ali, aquela imagem tem que estar tapada. Você não pode ter um programa de TV que não tem uma classificação etária. Por que aquilo ali existe? Porque tem conteúdo que é impróprio para criança. Vocês veem hoje comercial... Até próprios desenhos para as crianças mesmo. Vocês estão vendo comercial A gente vai ser metralhado, né? Por causa disso aí, vocês sabem, né? Tá vendo a galera do politicamente correto vai acabar com a gente falando isso. Por que não tem mais? Porque fizeram um estudo, identificaram que esse comportamento servia de exemplo e isso aumentava o índice de fumante. A criança aprende por modelo. Eu também vejo Olha só, assim. pode ser vejo que politicamente você está levando, está criando uma curiosidade, na criança que é desnecessária. Como o famoso livrinho que querem também entregar nos colégios também. Também eu coloco minha opinião também, dane-se também, quem pensar o contrário. Também acho que realmente isso aí é uma violação dos direitos. Assim, ó, criança tem que ser criança, né? Tem que agir como criança. A gente precisa começar a separar, vamos botar cada um em seu quadrado. O cara, quando se torna adulto, ele pode fazer da vida dele o que ele quiser. Ele é um adulto. Eu, esses dias, tive um adolescente que falou assim pra mim: você é contra eu mudar de sexo? Um adolescente. E aí eu falei pra ele: eu sou uma defensora da fase de desenvolvimento. Eu entendo que você não tem o cérebro completo, por exemplo. Que você, para ser uma pessoa muito bem desenvolvida, precisava de algumas etapas. E eu lamento que aos 14 anos você já esteja nessa condição de ter que decidir pela própria vida sozinho, porque na verdade eu já estava sem estrutura nenhuma. Por quê? Porque quando eu tenho uma criança desenvolvendo, eu não estou falando nada de anormal. Quando você está dando à criança o direito dela brincar, dela se desenvolver, você dá amor, você não vai ter criança e adolescente decidindo temas tão complexos. E por que eu falo que é complexo? Por que a legislação não imputa para o adolescente crime e sim ato infracional? Porque entende que aquele sujeito é pessoa em situação peculiar de desenvolvimento. Ele não está pronto, ele está desenvolvendo. Então eu, enquanto adulto, se eu pego uma arma e decido dar um tiro no Ian, eu sei as consequências disso. Um adolescente, ele está na emoção do momento. Então eu não sou aquela que defenda, eu não concordo, acho absurdo um adolescente cometer crime? Acho. Mas eu não vou apoiar a redução da maioridade penal. Por quê? Se hoje tem muitas famílias que não têm comprometimento com seus filhos até os 18 anos de idade, você imagina com 16. Eles vão reduzir para 10. Aí você vai ter criança de 10 anos cometendo crime e a gente falando de redução da maioridade penal. E a gente vai estar falando de prender criança, igual nos Estados Unidos já acontece. Então, o Brasil ele é esquizofrênico. É um país altamente premiado pela legislação que diz respeito à proteção da criança e do adolescente, mas ele fomenta tudo que desgraça a infância da criança. Entende? Então, assim, se a legislação não é coerente,
eu, enquanto mãe, preciso pelo menos ser. Eu preciso entender a fase dos meus filhos, eu preciso entender a fase da primeira infância, a fase da adolescência, eu preciso preparar o meu filho para uma vida adulta, eu preciso preparar o meu filho para se respeitar. Preparar para o mundo, né, Para respeitar Érica? o outro, exatamente. Preparar a criança para o mundo. E ensinar meu filho a não queimar etapas, sabe? Eu acho que quando você não tem dentro de casa fundamentado o seu valor, aí você fica buscando em outras coisas. Em bens materiais, no sexo, você tem que se autoafirmar, sabe? Eu tenho que ser a desejada, eu tenho que ser a gostosa, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que estar com a roupa bonitona, eu tenho que estar com tudo na moda, eu tenho que estar em evidência sempre, e isso não é saudável. Entende? Você tem uma forma de você criar seus filhos, a gente não tem um manual pronto, né? Cada pai e mãe tem que observar o seu filho. E nenhum filho é igual ao outro. E nenhuma criação você vai reproduzir na outra e vai dar o mesmo resultado. Não vai. Não vai. Mas eu não posso deixar de observar o meu filho e entender o que é importante para ele. E não é porque eu tenho as minhas dores, e aí talvez seja o maior prejuízo nosso, o maior dano nosso. Quando eu não entendo a minha dor, as minhas necessidades, eu compenso isso nos meus filhos. E aí é aquela frase do eu não tive, vou dar aos meus filhos. Tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Mas seu filho não passou 100% da necessidade que você passou, você está dando o quê? Sem contar que o mundo mudou, né? Quando você veio ao mundo e quando seu filho veio ao mundo. Há uma evolução, né? Ou uma desconstrução em determinado setor. E assim, Érica, eu acho que você foi bem importante a tua colocação, porque você disse aí a base familiar, né? Eu acho que os pais, os familiares, quem cuida das crianças tem que prestar muita atenção nesses princípios básicos que você, como uma coordenadora do que você trata, né, que são das políticas públicas para crianças e adolescentes, foi muito bem colocado. Eu queria te fazer assim, uma pergunta já voltando, né, a focar no nosso município. Você vê assim, perspectivas em que nível para a criança e para o adolescente em Búzios? São ótimas, são boas, estão em desenvolvimento? Hoje uma criança e um adolescente em Búzios, diante desse cenário atual, ele tem, o adolescente e a criança aqui está bem. Qual é a tua visão sincera disso? Cara, sincera? Tem que ser sincera. A gente precisa que assim, seja. Nós temos, há 32 anos nós temos uma legislação que atende criança e adolescente, que olha para a criança e para o adolescente com esse olhar bem específico. Mas a gente ainda não conseguiu desconstruir a cultura adultocêntrica. Que cultura é essa? Você só tem voz e vez quando você se torna adulto. Então, eu acho que a maior dificuldade aí não é de Búzios, eu vou te falar a nível Brasil, porque é a nossa cultura ainda muito, muito enraizada, de desconstruir isso. Você dá voz para uma criança. Você fala, não, peraí, deixa eu ver o que essa criança quer. Deixa eu entender que emoção é essa que ela traz, o que é importante para ela. Então, enquanto a gente não olhar para a criança e para o adolescente enquanto indivíduo, e só olhar para ele como meu objeto, o filho é meu, eu boto onde eu quiser, e vou te dar um exemplo. Eu tenho um podcast para fazer hoje com o Fábio. Eu vou pegar meu filho e vou falar, fica aqui na casa do seu tio. E aí ele fala, não, mãe, eu não quero. Não gosta falo, não, mas vai ficar assim mesmo. Sim. E ainda falo assim para ele. Uma imposição. E não quero ouvir reclamação. Uma imposição, né? E aí, se meu filho for abusado lá, eu já disse pra ele que eu não quero nem ouvir reclamação. Ele não vai Aí é que falar. tá, Érica, muitas das assim, vezes então, os pais acham que isso é uma educação. Fica aí porque eu quero que você fique, e aí não mede a consequência. E a gente tem outra cultura. Olha como é que a gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem outra cultura. Eu apanhei, não morri. Eu sou quem eu sou pela criação que eu tive. Entendeu? Faz o que eu falo. Mas bater em não alguém, se você falar, eu vou processar. Se bater, te bate. Lascar a gente aqui, ó. Aí, olha só. Aí eu falo assim, gente, não bate não, porque se conversa. Olha só. Não bate não, conversa. Olha só. Não pode bater. Você pega um filho, você não tem paciência para ensinar, você taca até o caderno na cabeça dele. É real. É real. Seu burro, não faz, expliquei. Que horror. Você vai para uma sala de aula com criança, é de um jeito. Você vai para uma sala universitária, é de outro. Você não pega um filho adolescente da faculdade, quando ele erra o dever, tu tá com um caderno nele. Tu não faz. Por quê? Porque o corpo dele já diz, cresceu. A altura dele já diz, o tamanho que dele. ele não... E não aceitar isso, né? Que pode ter perigo.
questão pode reagir. Você, entende? Você não vai... Cara, diante de... Tem uma fala do Dr. Clayton, que é delegado da Polícia Federal. Quando ele faz palestra, ele fala isso. Você tem um assaltante. E aí, de um lado, você tem... O assaltante está vendo, de um lado, um jogador de beisebol com um taco na mão, parrudo, quase 2 metros de altura. E do outro lado, uma senhora de 90 anos. Para qual lado que ele vai? Pra senhora. A senhora de 90 anos, ele não tem resistência, ali é mais fácil. Entende? A mesma coisa com a criança. Um pedófilo, por que ele não abusa de um adulto? A criança é a facilidade que ele tem. Ali ele ameaça, ali ele encontra uma forma de agir. Ele não tem resistência. Entende? E a gente age assim no inconsciente. Com a criança a gente grita, quer mandar, aquela coisa. E aí, ponto importante da gente falar. Quando eu naturalizo a violência na infância, meu filho está vendo, minha filha está vendo a mãe apanhar, ou ela está apanhando, e aí o pai diz assim, e eu já disse também, tô te batendo porque eu te amo. Porra. Caramba. Se eu não te corrigir, o mundo vai te corrigir. Eu já falei isso. Sim. Tô te falando porque a minha filha, eu tenho uma filha de 19 e tenho um de 13. Ela me zoou. Ela fala, esse garoto. Você tá não dando teve um corretivo. A educação que eu tive, não. Sua criação é mamão com açúcar. Ela fala pro mais novo. Mas a Érica, que foi mãe aos 20 anos, era uma. Que foi mãe aos 27, era outra. Entende? Então, a forma de criar mudou. Porque no momento que eu alcancei consciência do desenvolvimento infantil, do que era aquele corpo, do que representa... Cara, tu pega um estudo que fala sobre as reações adversas da infância, que a cada 10 mortes, 7 estão ligadas à primeira infância, tu fica doido. Que loucura. Quando eles falam que os neurotransmissores, quando um adulto briga com uma criança, o mecanismo de sobrevivência é acionado. Quando tu grita com teu filho, ele não está vendo mais o pai. É como se ele estivesse vendo o tigre dentro de saco na frente dele, é matar ou morrer, ou é correr ou morrer. Você pega um chinelo e vai para a criança, qual é o ímpeto dela? Correr. Correr. Aí tu fala o quê? Tá me desafiando. Olha que Correr. doideira. Entende? Então, assim, a gente não sabia da infância. A gente não conhece a infância. Então, se eu falar assim, Búzios está muito aquém, eu vou estar sendo injusta com qualquer que fosse o gestor. Não é porque hoje estou fazendo parte do governo. Mas também cobrar da gestão passada, por exemplo, uma política da criança e ter alguém com esse olhar... Você me deixou feliz, Érica, porque doideira. você falou que alguma coisa pelo menos está acontecendo. Sim, num cenário onde não acontecia nada relacionado à política para a criança, eu não, né? Eu não posso As coisas dizer que começaram. Não acontecia nada. Porque Bom, a gente tem eu, por oferta exemplo, básica. nunca vi. Você já viu alguma? Por isso que eu perguntei, que eu também não São tinha. 17 Oferta anos básica aqui. acontece. Não, tínhamos o Conselho Tutelar, temos Não, o Conselho Tutelar tem que existir. É. Mas eu digo assim, atividades em si. Eu conheci a Érica. Cultura, eu conheci o trabalho dela. fomenta a educação ambiental, a própria ter a educação ambiental. A criança, lazer, esporte. O menor né? entre 1 e 6 anos, que ela comentou aqui antes, em off, isso é um tema que para você é importantíssimo também, Sim. que é entre a criança entre 1 e 6 anos, a importância, né, no meio ambiente. No meio ambiente. 0 a 6 anos. 0 a 6 0 a anos. 6. Tem que nascer já ambientalista. Entendeu? O Ian é ambientalista igual você, Mas- ativista e também. É fundamental. É aquilo que eu falei, a gente deixa de cuidar da criança para tratar o adulto, né? Pois A gente é. deixa de investir na infância para depois consertar o adulto. Quando você tira a criança do contato com a natureza, aí você está fazendo. Quando você tira a natureza da criança, aí você está fazendo. Você está prejudicando uma fase de desenvolvimento para depois tratar esse adulto. Você não tem noção do quanto é rico para a criança pisar na terra. Isso aí. Contato com a chuva, com a água, Com a areia da praia, com a diferença. pedra, com tudo. Porque ela desenvolve pelos sentidos. Fábio, nossas memórias são constituídas através dos nossos sentidos. É através da emoção. Tem gente que tem memória olfativa. Tu sente um cheiro, tu lembra lá daquela infância, da comida da avó, do não sei. Entende? As nossas memórias são construídas aí, positiva e negativa. Então, hoje nós temos estudos muito bem feitos relacionados à infância que você fica doido, cara.
não tem como você não olhar diferente para a criança e para o adolescente, entende? Eu acho que o nosso maior desafio, Ian, é gerar essa conscientização coletiva da importância da infância. Porque a gente aprendeu de forma errada. Goste, não goste, concorde, discorde, é um direito de cada um. Né? Não estou aqui para fundamentar pensamento de ninguém. Mas a infância não era estudada. A gente reproduz aquilo que a gente aprendeu. Eu aprendi com meu pai assim, eu vou criar assim. Onde que na minha geração você ia admitir um filho falar para você que você está errado? Não admitir. Não ia. Os pais estavam sempre certos. Sempre certo. Eu sento com meus filhos. Eu dou o direito dos meus filhos. Conversar. Eu errei. Minha filha fala, mãe, você passa dos limites com uma fala. Que, minha filha? Você é muito controladora. Então ela fala, você é muito controladora. É o teu instinto, o teu jeito, né, Érica, eu moro sozinho desde os 13 anos de idade. Tá doido. Eu trabalho, eu sempre trabalhei. Meu primeiro trabalho foi com 8 anos. Você até me corta o coração, cara. Eu não tinha que manter ninguém, não. Mas eu trabalhava porque eu queria. Eu tinha crédito nas barracas, né? E pagava toda segunda-feira, que a gente fazia quadro com meu padrasto. Ele me ensinou a fazer quadro pra gente vender na feira. Botava o carro dele, botava um lençol branco e vendia os quadros. Os quadros na época dos menudos, aí colocava Robin, Roy, o Rick Martin, né? Colocava e vendia aquelas. E depois fui costurando samelo, sapato, né? Docksides. Eu pegava 7 cruzeiros para costurar e passava para meus primos para eles costurarem a 3,5, 4. Então eu já ganhava um dinheirinho em cima deles também. Empreendedor. Nada. E fui morar sozinho com 13 para 14 anos, depois fui para a Espanha com 17, de menor ainda. A minha mãe já morava na Espanha, minha mãe foi quando eu tinha 8, morei com a minha avó. Enfim, te conto isso porque a minha infância, eu não tive abuso desse tipo, mas foi pedreira. Foi pedreira. Aí, é verdade que isso que forge o caráter de hoje, né? Muitas vezes a gente fala isso, né? Isso que você passou forge o teu caráter. Isso é mito ou é real mesmo? Cara, isso é real, porque assim, a gente não tem, como é que eu vou dizer, tudo que você passa, você tem condição de superar. A gente leva dentro tudo isso, né? A gente tá por dentro, tudo que eu vivi, querendo ou não, se eu for, então eu tenho que ir a um psiquiatra já, nem psicólogo. Olha só, é legal você agora. falar isso, a gente Você superou. A gente tinha uma outra cultura social, né? Quando a gente pega assim a trajetória do direito da criança, por exemplo, a gente vai ver que antigamente tinha aquela cultura de deixar no orfanato. E aí tinha muita gente que falava assim, minha mãe me abandonou no orfanato. Quando você pega a história, o contexto todo, você vai ver que muitos deixavam no orfanato para garantir a sobrevivência. Para ficar melhor, né? Para ter o que comer, pelo menos. Para garantir a sobrevivência, porque o índice de mortalidade infantil era gigantesco. Então a mãe, no intuito de preservar aquele filho, ela colocava no orfanato. Para não ficar pior para a criança. Para não morrer, velho. Para não morrer. Era para não morrer. De era fome, para garantir que aquela criança tivesse vida. E assim, naquele contexto, criança não era criança. Era um adulto pequeno, sobreviveu. Tá com 10, 12 anos, já é mão de obra qualificada. Pode botar para trabalhar. Entende? Então, era o contexto social. Hoje você fala assim, você tira não deixa a criança trabalhar, você está tirando dela a responsabilidade. Não, você pode ensinar a responsabilidade de outras formas. O horário da escola, o horário do dever, o horário de brincar. Isso tudo é uma responsabilidade. Lava o seu prato, pega a sua roupa, bota no cesto de roupa suja, arruma a casa junto com teu irmão, com tua irmã, com quem quer que seja. A responsabilidade, ela não vai deixar de ser responsabilidade. Você só vai migrar a forma de responsabilizar essa criança. Então, muitas pessoas falam desse cuidado que a gente tem que ter hoje, porque não conhece. E a gente tem que entender isso. Você não vai me ver entrando em polêmica. Tem gente que bota lá, a primeira vara da infância, a vara da goiaba. Meu primeiro psicólogo, a Havaiana. Caramba. Né? É a Havaiana. Era goiaba, era caniço, cabo de vassoura, o que tinha na mão. O que tivesse na mão voava. Havaiana de pau. Érica, eu tenho, assim, acho que foi uma pesquisa... Peraí, deixa eu responder isso dele. Responde. Nós temos essa
coisa de superar. Érica ianizou, viu? Ianizou, né? Aprendeu. Ericizou. Ericizou. Nós temos essa expertise, vamos dizer assim, essa essência de romper com tudo isso. Hoje mesmo eu estava falando com uma amiga, ela postou uma foto de quando ela vivia em cárcere privado com o marido e como ela está hoje. Aí você vê, é a figura da vítima e da sobrevivente. Eu fui vítima de abuso aos 4 a 5 anos de idade. Então, esse comportamento do medo, esses bloqueios, ficaram durante muito tempo, Fábio. Eu só me dei conta do quão bloqueada eu era, do quantas sequelas eu tinha por causa do abuso. Aí, por conta do abuso, eu deixei de me relacionar de certa forma, eu deixei de vivenciar muitas coisas. Me deixei ser usada de muitas formas, porque eu não sabia lidar com essas emoções. Então, eu precisei digerir tudo isso e colocar cada um no seu lugar. O abusador no lugar do abusador, o omisso no lugar do omisso, o ausente. Porque a gente aprende a ficar maquiando as coisas. Você dá um presente para uma criança, ela não gosta, aí ela fala, não gostei. Você fala, que é isso, cara? Sorri a cena, agradece, engole o choro. Então, a gente foi ensinado a suprimir as nossas emoções. Você não gosta daquela tia, você tem que abraçar. A criança, às vezes, está deparada com um abusador, ela não quer consegue abraçar, se e você expressar. obriga. Entende? Então, assim, essas emoções foram ignoradas durante muito tempo. Então, o que aconteceu com você naquele contexto, né? Eu não sei qual foi o motivo que gerou a ausência do seu pai, por você ter ficado só com a sua mãe, talvez essa necessidade tenha feito você migrar para certos ambientes, mas o fato é que você perdeu a infância. E quando a gente perde a infância, a gente recompensa ela em outra fase da idade. Faz um montão de merda. Talvez seja com esses brinquedos. Faz um montão de merda, Érica. Porque eu perdi a infância entre os 19, fazia já na adolescência. Mas quando eu viajei para a Espanha também, lá a minha vida mudou muito, da água para o vinho. Lá eu tive foi muito ruim os primeiros 2 anos, um racismo assim, insuportável, mas aí me fez forte, por quê? Porra, aqui já era ruim. Pior do que tá. Pior do que tá. Esse é o que eu pensava. Pô, lá já é ruim, se eu correr daqui, vou chegar para lá que também já não é bom, então eu vou ficar aqui mesmo, já estou aqui. E engoli muitas coisas, entendeu? E quando a minha vida mudou para bem, quando eu comecei a trabalhar, me formei, trabalhei, casei, e eu não soube administrar o dinheiro que eu ganhava, então eu fiz um montão de merda. Fiz um montão de besteira e tal. Isso me levou. Eu falei ausência, o excesso escolheu as ausências. Isso me levou ao divórcio, enfim, um montão de perda. Hoje eu não vejo meu filho, ele tem 19 anos e eu não vejo há 17. Que isso? Cara. Entendeu? E vou atrás dele e tal, tô sempre tentando encontrá-lo, mas não vejo há 17, porque a mãe muda de cidade, de casa, de país. E aí tira dele o direito de conhecer o pai. Relação, entendeu? né? Então, uma coisa levou a outra. Enfim, eu realmente carrego, algumas mágoas do passado carrego, mas a gente faz você ser quem você é agora, né? Eu vou errar, a gente vai errar sempre, não tem jeito, a gente vai errar de vez em quando. Tá, mas de vez em quando eu erro e digo, pô, esse erro veio, eu tô começando... Tem uma origem, depois de 40 e... não fala quanto, não. Passou de 40 é 40. Eu tô começando a identificar, você acredita? Claro. Que eu me identificar alguns erros, eu estou começando a identificar o erro lá de trás, de quando eu tinha 10, 11, 12. Você sem referência de pai, como é que você replica o comportamento? Você vai replicar o comportamento ausente. Meu pai, eu bati na porta dele faz 4 anos, lá em Fortaleza, foi seu teu filho. Você está vendo como a história se repete? É um ciclo vicioso. É um ciclo. Assim, eu fiz, em 2018 para 2019, eu tive a grata surpresa de fazer o coaching. E aí eu queria entender um pouco dessa coisa do comportamental, fiz análise comportamental.
E aí o coach eu achei muito legal, porque no Brasil ele foi disseminado de uma forma muito errada e o coach na essência não tem nada a ver com isso desse orgulho da riqueza. Todo mundo virou coach. Tem nada a ver com isso. De alguma coisa. Vou te falar, em cada esquina Coach tinha de 10 podcast, hein? Não tem nada a ver com isso. Coach de podcast, vamos coaches. lançar. Cada esquina tinha 10 coaches. Isso aí, Brincadeira. esquece. Tava esquece. dando título na feira, eu acho que tava dando. Esquece. Não tem nada a ver com isso. Claro, claro, Coisa claro. propaga. Você vai para os Estados Unidos, você tem um coach para qualquer coisa. Aham, Dentro é dessa verdade. empresa que é um treinador. O coach é um É treinador. o termo já está dizendo. Né? É para isso. Você vai para as grandes empresas, você vai para Google, você vai para Vai ser Spotify, treinado lá. você vai ter um coach. Eu fiz agora, há pouco tempo, a formação em metodologias ágeis, porque tem o Agile Coach. É o coach que cuida das equipes, das tribos, das squads que chamam. Então, assim, o poder público é muito moroso. Então eu falei, não, gente, tem que ter um jeito de unificar a rede mais rápido, porque a gente precisa ser De evoluir verdade. mais rápido, né? Eu comecei a estudar metodologias ágeis por isso, para aplicar no meu dia a dia, porque o negócio é muito lento. E eu precisava de uma linguagem. E aí o coach te ajuda por quê? Nós temos muita ferramenta para aprender a lidar com cada pessoa dentro da sua habilidade, dentro da sua expertise, Porque é o respeitando ideal, a sua né? história. Que é o ideal. Entende? Vai Então, desenvolver muito mais, né? por que a gente tem um coach dentro das empresas? Porque eu vou pegar o Fábio, vou fazer uma análise do perfil do Fábio, vou falar, cara, o cara tá aqui comunicando, mas o perfil dele não é de comunicador. É de analista, eu vou botar ele lá no outro setor. Que Então, ele vai ajudar mais, vai a trabalhar máxima mais, vai hoje se sentir das- mais feliz, né? claro, cara, é a máxima das empresas você contrata pelo currículo. Tô achando que foi indireta aí, pra mim. Não, Ele olhou muito nos Você- meus olhos e falou assim, você- você não é um comunicador. não, ele se... Falei, como é que ela adivinhou isso? Ele de, Como é que de ela empresário, não, de empresário, Não, ele bateu, se mostra ó. um excelente comunicador. Eu tô dizendo... Eu acho, eu gosto da E eu tô comunicação. acabando de falar pra ela que eu sofri um trauma de adolescência, ela fala tá que te isso é um causando péssimo... Tá te causando outro. Eu não Dá tô licença, dizendo- já tô leitor. Olha só, eu não tô dizendo que você não tem habilidade para fazer, mas você viu? pode estar fazendo algo que não é da sua habilidade natural. Tem Então, algo qual pra é o fazer papel- melhor, né? Vai Qual descobrir. é o papel do coach? Achar isso. Achar isso. Aí por isso que a gente fala assim, seja a sua melhor versão. É isso aí. Qual é? O É mundo aquilo que eu melhora nasci pra pra ser. todo mundo. Então, assim, a Érica Abusar, ó, eu gosto muito dessa metáfora. A Érica nasceu, canequinha aqui tá vazia. Aí o que acontece? Outra indireta, no Os água. abusos, ó, o abuso, o abandono, humilhação, rejeição, tudo isso vai criando na gente, vai acionando nosso mecanismo de defesa. O que a gente faz? A gente cria um personagem aqui reativo. Quando você pensar em abusar, eu já vou me defender. Quando você pensar em me humilhar, eu já vou me defender. Então, essa persona criativa vai aprendendo habilidade para sobreviver, porque você tem que ser bem sucedido. O que acontece? Você chega num momento da vida, essa persona que você criou em torno da sua real identidade, da sua essência, te sufoca. Tu tem que desconstruir isso. Como é que você desconstrói isso? Olhando para tua história. Reconhecendo e colocando cada um no seu devido lugar. Parece fácil falar, né? Mas é Eu difícil nunca pra fiz, caramba. coloquei nenhum... Então, eu deveria eu tô fazer esse falando. exercício, porque às Você tem vezes que você não desconstruir. fala, isso é verdade. É, pô. Às vezes você não fala por medo de envergonhar a pessoa, ou de você colocar a pessoa em situações constrangedoras. E nós aprendemos a preservar o outro em detrimento Isso. próprio. E tu fala assim, já passou tanto tempo, pra que eu falar isso agora? É. Entendeu? Fica Isso com passa. aquilo guardado. Mas acaba ficando guardado Eu e gosto você de falar. guarda mesmo, não tem jeito, você guarda. Eu gosto de falar. Gosto de É, conversar. mas assim, passou todo o tempo, superei, venci na vida, superei. Aí você começa a pensar, e as pessoas que trataram você, onde estão agora? Ah, Cara, é uma... aí fica sendo quase que você se sente até bem pela pessoa estar ruim, entendeu? É, mas Porque- não é nem um pouco legal isso. mas Aí eu te falo acaba assim, sendo ó, isso. para você refletir. Se você chegou tão longe sendo essa persona, o reativo, imagina aonde você chegaria estando na sua essência. Enquadrado naquela sua essência, Se né? tu foi Trabalhando tão bom naquela sendo sua ruim, essência. É. É. Tu imagina sendo Sendo bom. bom. Dentro daquilo Entendeu? que você realmente é, né? Então, o que o coach faz? A gente tem que desconstruir isso, entender essa história, conhecer essa pessoa, para saber qual é a desconstrução que ele precisa fazer para ele atuar na essência dele. Eu tive que viver isso. O abuso, por exemplo, olha que doido. O abuso fez com que eu me tornasse uma vítima, né? Registrou na minha emoção. Então, quando eu via alguém maior, autoridade, isso me vitimizava. Eu não me equiparava.
Se viesse alguma coisa, era demais pra mim, eu retrocedia. Profissão, o que fosse. Isso é um bloqueio. E aí eu tive que entender isso, desconstruir isso, para parar de me comportar como vítima, entender que eu não era mais aquela Érica de 4, 5 anos, que era vulnerável naquele contexto. Eu agora sou uma mulher. Então, se você chegar hoje perto de mim, com qualquer assunto, eu vou ponderar, quero ou não quero? Mas eu não faço. Antigamente, Fábio, eu andava de cabeça baixa. Tu queria me matar e elogiar meus olhos. Você tem noção de quantas vezes eu ouvi isso na vida? Tu tem noção de quantas vezes isso foi um gatilho pra mim? Me jogou no lugar do abuso? Porque eu achava que tá elogiando meus olhos e eu tô chamando atenção, vou ser abusado de novo. Me elogiou, já me condicionava pro abuso. Durante muito tempo, eu usava roupa mais larga, porque eu não queria que as pessoas percebessem. Eu tinha perna grossa, morena, perna grossa, olho claro, irmão. Quem que não chama atenção? Então aquilo me feria. Eu precisei aprender a lidar com isso, porque as pessoas não paravam de elogiar. O homem, quando acha bonito, ele quer cantar, aquilo que a gente falou. Não tô aqui falando que ele tem o direito de passar a mão, de fazer nada disso. Lógico. Isso é doideira. Mas o cara, se ele vai te elogiar, se eu tiver blindada, o elogio dele é dele, irmão. Beleza, sinal que você tem bom gosto. Se eu tiver fragilizada, aquilo pra mim é morte. Entende? Esse dia foi engraçado, porque eu tinha pavor de bêbado, porque o abusador, ele tinha cheiro de álcool. Olha o gatilho. E aí eu comecei a treinar isso depois do coaching. Postura corporal. Eu falei, eu não posso ficar entrando no lugar de vítima. Eu tô falando de uma mulher de quase 40 anos. O abuso foi na primeira infância. E aí eu fui entrar, precisava carregar telefone. Entrei numa petiscaria. Pedi uma Coca-Cola e o cara, bêbado, o senhor, virou pra mim e falou assim, tá aí. Até que enfim eu vi entrar uma mulher diferente, com postura, uma beleza única, você é linda. Eu falei, obrigada, eu sei. Ele falou, convencida? Eu falei, não, eu tenho espelho em casa, eu sei, obrigado, o senhor tem bom gosto. Ainda tirou onda com... Aí ele falou assim, que bom. Deixa eu falar uma coisa. Da onde que vem essa segurança toda? Cara, um bêbado. Assustador, né? Um bêbado, o cara tava bêbado. Pra ele foi assustador, Da né? onde que vem essa segurança toda? Aí eu falei, da atuação. Do meu trabalho. Das minhas dores. Ele falou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, contra a pedofilia. Ele falou, isso prepara alguém? Eu falei, quando você vem do abuso, muita coisa. 40 minutos conversando com o bêbado. Érica... Piloto de helicóptero da base aérea de São Pedro. Foi aqui perto, aqui? Aqui em Cabo Frio, cara. Isso foi em Cabo Frio agora, há pouco tempo. Mas assim, o que eu tô dizendo com isso? Se eu não tivesse entendido as minhas fragilidades, eu não teria mudado o meu comportamento, não poderia atuar nos lugares que eu atuo hoje. Claro. Sim. Você acha que eu passo despercebida com esse olho? Não passo. Érica, você superou seus traumas? E muitos. E tenho muitos outros a superar ainda. Sim. Esse específico de abuso que você sofreu, você considera uma mulher superada nisso? Hoje eu tenho limites impostos. Hoje eu sei aquilo que não me faz bem e permito não estar ali, tá tudo certo. Hoje eu não me condiciono mais à expectativa do outro, à vontade do outro. Eu vou onde eu quero. Se fizer bem pra mim, eu recebo a visita que eu quero. Eu vou nos lugares que eu quero, que eu me sinto bem. Eu procuro estar com pessoas que me fazem bem. Se não me fizer bem, eu não vou. Se eu estou num lugar que não condiz com os meus princípios, com os meus valores, eu não fico. Se eu começo a me relacionar com você por amizade, você se mostra um dinheirista, um mercenário, um interesseiro, eu me desconecto, eu não fico mais aonde eu não quero. Eu não permito que você introduza na minha vida sem o meu consentimento, por abuso, porque eu sou omissa. Isso eu não faço mais. O que a gente precisa aprender? Quais são as nossas fragilidades para blindar isso? Quando eu não me blindo, eu dou o controle remoto da minha vida na mão do outro. E ele aciona quando ele quiser. E faz o que que quiser. Eu fico vulnerável. Então o que eu fiz? Quebrei o controle, nem eu tenho mais, e eu fico aqui na minha. Entende? Se for bom para nós dois, tá de boa. É bom para você, é bom para mim, eu tô consciente. O que condiciona a gente no abuso, Ian? Quando você tem uma criança e um adulto,
essa relação é desigual. O adulto sabe que ele quer abusar. A criança não sabe que vai ser abusada. Ela quer o doce que você vai dar, o presente que você vai dar, o carinho que você deu. Dependendo da idade, o teu corpo reage com prazer, você se condiciona. Se você receber um pirulito, um doce, um presente, você se condiciona. Se você receber uma ameaça, você se condiciona. Tem uma troca ali. Sim. Então, a vida é isso, ela é feita de troca. Só que essa troca, nessa fase de idade, ela é muito desigual e a criança não entende, ela não tem essa informação. O que vai criar um registro emocional, que não verbalizou, que não tem um vocabulário para isso. Esse registro fica do lado direito do cérebro, que é o nosso lado emocional. O nosso racional é do lado esquerdo. Então, se o meu registro é na emoção, ele não transfere em palavras o que aconteceu, eu não tenho esse cenário falado, eu estou tocando em você, abusando de você. Não tem essa informação para a criança. Ela só tem o registro emocional. Então, chega em determinadas situações, o corpo dela reage com a emoção, mas ela não sabe nem o que falar. Por que eu tô assim? Ela não sabe. Não sabe expressar não aquilo sabe, que está sentindo. Não sabe. Érica, sabe. eu tenho assim, já li, né, eu observei algumas pesquisas onde disse que a criança, se ela tiver educação ambiental e meditação até os 8 anos de idade, ela acaba aniquilando os quadros de depressão, Fábio. Existem esses dados aí de pesquisa. Você já ouviu falar também nisso? Adulto, velho. Faço meditação. Até pra... Que bacana, Você viu? acha que eu lido com tudo isso como? Sensacional, tá vendo? Eu faço terapia. Imagina a criança, né? Fazendo. Eu faço terapia. A partir e faço dos 8 meditação. anos, aí vai acabar com. E se isso acontecer, se tiverem essas políticas públicas, na qual a gente aqui quer te dar, né, os parabéns por ser incrivelmente atuante nisso, Muito. né? Hoje a gente teve aqui noção de bastante coisa, né, que vem acontecendo, que precisa acontecer. Dentre as quais, se começar a ser fomentado, o que você faz atualmente, o que eu faço também, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de aprender bem jovem quanto à meditação. As crianças precisam estar na educação ambiental e meditação, que a gente vai chegar à extinção dos quadros depressivos da maioria dos seres humanos. Sim, eu falei aqui do Instituto Alana, que tem um projeto muito legal chamado Criança Natureza. Hoje eu fundamento muito a minha atuação num conceito de Francesco Tonucci, que é da Itália. Lá tem a cidade da criança e é esse conceito de cidade integrativa. Sim. Então você tem uma sinalização na altura da criança, você tem os muros coloridos, a cidade é didática. A cidade conversa com a criança, ela se sente integrada ali. E todo ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Então, quando a criança vê que essa cidade se comunica com ela, ela preserva. Exatamente. Quando você permite a criança ter o contato com a natureza, ela se desenvolve muito melhor. Muito. O ar puro, a areia, a chuva, A vegetação, a folhagem, a fauna, textura da folhagem, o cheiro, o contato com a árvore, isso tudo movimenta as nossas células. Isso constrói uma memória afetiva de cuidado, de sistema, de integração, entende? Então, assim, hoje, eu não gosto de falar que é utopia porque eu já vi em outro município, então não é utopia. Claro. Não, se já existe, parte-se desse princípio, Se né? não Que tivesse tem como feito, acontecer. eu ia falar pra você que eu ia fazer, mas já fizeram, tá meio caminho andado. Isso aí. Ele não faz se quiser. Então, hoje já tem Jundiaí, Campinas, Santana, Várias cidades. Parnaíba, São Paulo, né? São municípios de São Paulo. De São Paulo, Sul também Bacana. tem. Araruama a gente já tem um trechinho ali, a cidade da criança. Entendi. Mas assim, a gente precisa hoje ainda, eu não consegui ainda gerar essa conscientização em todos os secretários que eu preciso. Ainda não fui nem em todos. Mas Entende? precisa ir, Porque né? eu tenho 3 que eu tenho que fundamentar muito bem, que é a saúde, assistência social e educação. Eu tenho que fundamentar esses 3 junto com a rede de proteção, o Conselho Tutelar junto comigo e o Conselho Municipal funcionando. Porque amanhã a Érica pode não estar nesse município. Entendi. Mas isso precisa acontecer. A E gente vamos não pode lutar para ver, acontecer, né? Por favor. E até dá um Dá pra pouco de acontecer. medo se você sair daqui, se realmente essa pasta que você tem agora vai continuar. Porque Tem que não continuar. tinha. Precisa. Tem que Então, assim, continuar. a gente Mas ainda não não tinha. tem. Não tinha. A gente ainda Então, não tem. quem nos garante que vai continuar? A gente ainda Temos não que tem amarrar esse isso. A gente nova vai lutar forma. pra A gente é uma continuar. cidade que a gente tem uma condição de ter escola melhor, saúde melhor, tudo melhor, voltado para todo mundo, não só para criança e para adolescente.
Mas a gente precisa de políticas contínuas. E 4 anos... Eficazes e contínuas. É pouco. Toda essa atuação nossa, ela é construída a longo prazo. Eu acho que é isso. O ruim da política é isso. Por isso que a gente está fundamentando os planos. Interrompe em determinado momento. Mas por isso que a gente está fundamentando os planos que são decenais. Então, assim, acabou legislar para isso. E legislar para isso. Tem que atuar nisso. Claro, próxima. Claro. Aí eu ouvia, Fábio, é muito interessante que eu ouvia muito assim. Cara, criança não vota. Tua pauta não interessa pra ninguém. Caramba. E eu falava assim, tá tudo bem, gente. Interessa pra mim. Que horror. Horrível, hein? Tudo bem, gente, interessa pra mim. Tudo bem, interessa pra mim. Cara, ano passado, eu não precisei fazer festa do Dia das Crianças. Todo mundo queria fazer. Irmão, os postos de saúde, galerinha, Paula da UBS. Tu tem noção que todo mundo se preocupou? Teve gente ligando pra gente. Mas criança não vota agora, né? Daqui a alguns anos. Isso é um pensamento nocivo, né? De achar isso. Imediatista, né? Ganhar dinheiro logo de cara. É nocivo demais. Por isso que as pessoas ficam com raiva da política, como ela falou. Dos roubadores de sonhos. Sim. Entende? A criança não vota. Você acha que eu não sei disso, irmão? Eu já fui criança e também comecei a votar um dia. Pô, eu trabalho com legislação. Você acha que eu não sei que a criança não vota? Você acha que eu não sei quem vota? Claro que eu sei. Você acha que eu não sei que a maior violação acontece na família? Se a família está violando, começa pela família. Érica, a criança pode não votar, mas a criança vem de uma família. E se tu fizer o bem para a criança, a família toda vota. Olha bem, em você. presta atenção. Se for esse o caso de votar... Uma burrice pensar assim. Falar dessa forma, né? Mas olha só. Agir também. Eu trabalho com violação de direitos. Como que a gente fala isso? Faz comigo o que for, mas não mexe com meu filho. Porque preserva a família. Agora, se você cuida do filho, toda a família vota em você. Mas é incoerente, cara. Olha só, a criança não vota, não interessa. Você pega a violação de direito. Onde ela acontece na maioria das vezes? Na família. Mas a família não é quem deveria estar preservando? Exatamente. Entendeu? Então é contraditório. Você fala, claro. Você pega um carro, não vou muito não. Eu não posso falar disso que eu viro polêmica. Opa, aqui é pra polemizar. Você pega um carro novo, bota ele lá no teu portão. Teu vizinho vem e dá uma arranhada nele. Irmão, tu cai pra dentro dele. Tu vai brigar feio com ele. Mas tem gente que passa a mão no teu filho e tu não sabe. É, verdade. E tu vai ponderar se tu vai brigar com aquele vizinho, porque ou ele é amigo de fulano ou de Beltrano, vai trazer vergonha pra tua família, porque na verdade as pessoas preservam a vítima porque ninguém quer ter um abusador em casa. Então é mais fácil calar a vítima do que esconder o abusador. Então a gente entende para criança. Então assim, eu tô falando de pessoas que não preservam aquilo que é o seu bem mais precioso. Você fala, pelo meu filho eu dou a vida, mas quando chega o iPhone tu fala, se tu quebrar eu te arrebento. Tem isso. É incoerente, nossa educação é incoerente, entende? Então quando as pessoas falavam para mim, criança não vota, irmão, tá tranquilo, você não sabe para onde você vai, por isso você fica aí correndo atrás dos outros. Eu sei para onde eu tô indo, tá de boa. Eu entendo as dificuldades que eu tenho. Não precisa ninguém me falar isso. Eu estou nisso há muito tempo. Então, é uma escolha. Eu quis estar nesse lugar. Mas isso não dá visibilidade. Irmão, já fui para Globo. Vou me preocupar com visibilidade? Com a Fátima Bernardes. Como é que foi isso, Érica? Eu te vi lá. Uma doideira. Eu te vi com a Fátima Bernardes. Foi uma das experiências mais difíceis também. Foi pra Globo e hoje está aqui no Búzios Podcast. E por falar, antes da Érica contar, falar no Búzios Podcast, vamos agradecer, ianizando. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? A gente está aqui no estúdio Búzios Connect, né? E com patrocínio da Búzios Mais, patrocínio do Clube 151. Não é isso, Fábio? Patrocínio da Imbúzios. Mandar um abraço pro pessoal da Imbúzios e o patrocínio do... O Lula que tá lá em Orlando, o Lula e Monique só se divertindo lá. Cara de pau dos dois. Tá bom. Aquele patrocínio daquele nosso amigo, como é que é o nome dele? Que a gente... Você acabou de... Não falando dele, vamos falar hoje. Do rapaz que me parou. Não, olha só, é que as pessoas me param na rua, a gente acha que nós estamos sendo vistos. E falam, te vejo, pessoas que nem falam comigo direito, falam, tô te vendo e tal. Fala, cara, então curta, comenta, fala alguma coisa pra eu saber que você tá me vendo. Então você que tá vendo a gente direto aí, me curte, comente, compartilha. Me para na rua e diz que tá nos vendo, então, por favor, vai lá. Segue a gente. Curta lá, segue a gente, deixa um alô lá no YouTube, lá, vai lá no Instagram, fala alguma coisa. Quero agradecer, Roberto Farias. Ó, Bob tá lá no WhatsApp dele. Me parou. Lembrou a tempo, hein, patrocinador? Lembrou a tempo. E ele falou que vê direto viu todos os episódios, depois ele contou até que... Obrigado, Roberto. Contou até que ele vê na cama, bota o fone, e vê na cama enquanto a mulher dorme e tá vendo os episódios.
Que bacana, fiquei, assim, a gente gosta, né? Porque a gente faz um programa, não sabe se todo mundo tá vendo, né? Obrigado, Roberto, obrigado mesmo. Esqueci no outro programa, mas aqui não esqueci não. Abraço aí, muito obrigado. Continua assistindo. E comenta agora, por favor. Compartilhe também. Conta pra gente aí como é que foi no programa lá da Globo. Cara, foi muito doido, porque assim, as pessoas acham que a gente nasce pronto, né? Até a gente acha que tá pronto pra algumas coisas. E eu fui pro programa 2 vezes. A primeira vez que eu fui convidada foi pra falar da novela. E aí já foi louco porque nem novela eu assisto. Aí vou pra Globo falar da novela. A menina falou, não, você tá acompanhando a novela? Eu falei, então, eu não tô. Ela falou, não. Falei, no ar? No ar, novela. Mandou zaço. Não. Eu falei, mas você me atualiza, o que é? Ela falou, não. Eu falei, eu sei que a novela está tratando do tema abuso sexual na infância. E aí ela me atualizou, mas nesse dia eu participei do programa, tal, a gente chegou a conversar, mas foi o assassinato da vereadora Marielle. E aí voltei. Nesse dia, olha que louco, nesse dia eu fui, assim, com o coração meio acelerado, mas mudou a pauta do programa, foi toda aquela polêmica. A gente remarcou para uma próxima vez. Nessa próxima vez eu já volto com o caso da vida real. Era o técnico da ginástica artística do Brasil sendo acusado de abuso. Então a gente estava em meio ao maior caso de abuso envolvendo o esporte do Brasil. Seguido da revelação dos abusos que estavam acontecendo na ginástica dos Estados Unidos, que tinha um médico da seleção que estava sendo acusado de estupro. Aí foi surto, literalmente. Eu entrei em pânico. Quando cheguei no hotel, no domingo, o programa ia ser na segunda de manhã. Quando eu cheguei no hotel, intervalo do Faustão, a chamada do programa Encontro do dia seguinte de manhã, vai estar com a gente Diego Hipólito. Diego Hipólito é um atleta também, né? Então, estava contando a história da vida real. É um ginasta, né? E assim, ele tinha um histórico muito interessante de vida. E aí a gente teve uma dupla responsabilidade, porque primeiro tinha coisas que era abuso e ele não tinha identificado. Então a gente falar podia acionar um gatilho muito violento nele. E ele é uma pessoa muito frágil emocionalmente já. E aí foi muito tenso, porque assim, a gente estava diante dessa realidade. Foi tenso para mim, porque era meu pai, era minha família, era a minha visibilidade. Era uma vulnerabilidade gigante, porque você pensa assim, é a Globo, amanhã todo mundo me conhece. Todo mundo. Você não vai nem ver esse todo mundo e ninguém nem vai falar com você no dia seguinte. Mas o primeiro pensamento seu é, tô na Globo, todo mundo vai lembrar de mim agora. E aí você não sabe lidar, eu pelo menos sabia lidar com essa vulnerabilidade de você estar na maior rede de televisão do teu país, velho, né? Uma potência mundial. E aí, caso da vida real, você fala assim, cara, será que eu tô realmente preparada para falar disso? Tudo é muito rápido. Na TV, tudo é muito rápido. E a gente estava ali diante de um caso real, com muito respeito. Eu tenho muito respeito pela campanha, eu tenho muito respeito pelas vítimas de abuso, pelos sobreviventes. Não é uma coisa que eu faço o meu palanque político, eu não gosto de ficar falando dos detalhes dos casos dos outros. Isso dá visibilidade, porque as pessoas têm uma curiosidade natural. Você não vai me ver falando disso para ganhar repercussão, nada disso. Mas eu tenho esse respeito muito grande pelas pessoas, até porque eu já senti na pele, então eu sei o que é. E aí foi muito difícil. Meu pai ficou uma semana sem falar comigo, porque não queria que eu fosse. Eu falei, pai, eu amo o senhor de paixão. Meu pai foi paizão. E eu nunca contei pra ele do abuso, senão ele matava o abusador. Você nunca contou meu pai, pro seu pai não. do Quando abuso? eu contei pro meu pai foi porque eu ia pra Fátima. A gente ia mais como esconder. Aí você contou. Aí eu contei. Meu pai falou, não acredito. Eu sou filha caçula de 3 meninas. Meu pai paizão. Minha mãe foi embora, quem criou a gente foi meu pai. Entende? Então assim, pra ele foi muito difícil. Mas aí eu falei, pai, eu entendo isso, mas eu quero que o senhor me entenda. Não é mais sobre mim. É sobre vítimas que estão nessa situação e isso precisa ser denunciado. Porque há muitos anos atrás, isso já acontecia. O problema é que as pessoas não falavam sobre isso. A gente não tinha legislação, a gente não tinha uma polícia, uma PF. A gente não tinha, eu falo, uma delegada Paula Mari, né, que faz a atuação que faz hoje, a gente não tinha, cara. Então, isso precisa ser propagado. Hoje nós temos leis que criminalizam a posse, o compartilhamento, a produção de conteúdo pornográfico, erótico, criança e adolescente. Isso foi um ganho, eu fiz parte disso, entende? Então, não era só estar no programa, era o quanto a campanha tinha crescido, o quanto nós tínhamos nos tornado. Ali eu entendi que já era farol.
Falei, irmão, não tô mais acendendo vela pra ninguém. Aqui eu já tô botando farol grandão Foco na direto, estrela. Entende? E em seguida, eu fui convidada para uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Essa eu vi também, junto com a delegada, não é isso? Junto com a delegada. Eu vi, essa eu vi. Elbert Pitorri. Quando eu vi você ali, eu falei, eu não sabia que você estava, lógico, mas eu de vez em quando eu vejo algo da Câmara e de repente vejo a Érica ali falando, sendo nomeada junto com a delegada. Eu falei, caramba, aí me prendeu, eu fiquei vendo. Muito bacana, parabéns. Fomos pedir a revogação da lei da alienação parental, porque tem uma brecha que vai na contramão da legislação. A gente trabalhou muito para a criminalização da omissão. O que a gente tinha no Brasil? Muitas mulheres dependentes dos maridos, agressores, dos companheiros e tal. Então, quando esse cara abusava da criança, ela, por depender dele, não denunciava. Nós conseguimos a criminalização dessa omissão. Se você não denunciar, tu é tão culpada quanto. Aí vem a lei da alienação parental, quando a mulher denuncia, não tem prova, perde a guarda imediata, dá-se perda inversão imediata da guarda. Então, a criança automaticamente passa a morar com o abusador. Tu denuncia o cara de abuso, e aí você não tem prova, e geralmente abuso é difícil, perde a guarda. Amor. Eu falei, ué. E aí começou todo o movimento. E eu não tinha noção do que estava acontecendo. Isso é uma lei, desde 2010. Relatora Érica Cocai. Muito triste, essa lei é um retrocesso para as crianças. Não que não tenha que ser criminalizado aquele genitor que promove o afastamento da criança da outra parte. O casal separou, a criança não perde pai e mãe, gente. E as pessoas não sabem separar isso. Então fica criando ali, fala mal da mãe, fala mal do pai, fala mal... Só que essa lei... Aí, olha só, eu participando de uma palestra no AB do Rio, eu, Casé, que é uma referência, fez parte do corpo técnico da CPI da pedofilia, um mentor, uma pessoa fora de série, participando do documental, aí veio a doutora Ana Iancarelli. Outra que também assim, é dinossauro na política da criança, na defesa do direito da criança e do adolescente. E aí ela fala, gente, vocês estão falando muito da pedofilia, mas vocês não vão fazer nada em relação à lei da alienação parental? Vocês vão deixar as crianças sendo retiradas da mãe para ir para o pai mesmo? Eu falei, como assim? Me pegou no braço e falou, vem cá que eu quero te falar uma coisa. E ó, tu toma documento. E a gente faz a lição de casa. Vamos ler, entender o que está acontecendo. Vamos estudar, né? Vamos estudar. E eu falei, doideira. Porque assim, quando a gente começa a estudar todo o contexto, não só um ângulo das coisas. Ah, quem fez a lei? Ah, foi A ou B. Ah, vamos marretar isso. Não, a gente não faz isso. Precisa entender tudo. Em que contexto? Por que criaram essa lei? Aí a gente descobre que a lei foi proposta por um psiquiatra chamado Richard Gardner. O cara era um pedófilo, que quando descoberto se suicidou. Esse comportamento de suicídio pós-descoberta de pedofilia só quem integra uma rede profunda, né? E o cara criou uma legislação... E o cara era um psiquiatra e era pedófilo. Então, o que ele fez? Ele criminalizou as mulheres, a mãe. A lei criminaliza a genitora. Essa era a proposta. E aí, olha que louco. No México, implementaram essa lei. No primeiro caso de reversão de guarda, a mãe matou a criança e se suicidou. Falou, eu não entrego meu filho para o abusador. E deixou uma carta. Cara. Eles revogaram a lei. No Brasil, quando eu fui, nós já estávamos na quinta mãe, que já tinha feito o mesmo ato. Matado o filho e se suicidado. Outra só se suicidado. E não revogava a lei. A gente conseguiu algumas alterações na lei. Longe de ser aquilo que a gente queria. Mas, Fábio, o espantoso disso, assim, a política é algo muito sério. Hoje, eu falo pra você que eu tenho muito mais consciência política no sentido amplo da palavra do que propriamente dito partidário, candidato. A legislação é muito louca. É muito louca. Para você implementar uma lei é mole. Para você revogar uma lei não é fácil, cara. Não é fácil. E aí, depois que você implementa, quantas vidas você perde? Quando eu fui para essa audiência pública, nós tínhamos uma plateia. No fundo da plenária tinha um grupo de pedófilos. A gente ficou um mês antes com nossos telefones grampeados, pra você ter uma ideia. E a gente tinha um grupo de pedófilos fazendo ameaça. Porque não queriam a revogação da lei.
Caramba, E existiu isso? Existiu, não é? Existe isso. E nós tínhamos um grupo de mães que tem hoje, que estão na luta ainda tentando reaver a guarda de seus filhos, que assim, sabe quando você... Eu imagino, né, minha mente aqui, fértil de criança, quando você está diante, tu torce e fala, eu quero te contar todo o problema, sei lá, e acabar com aqueles que me perturbam o juízo. Vai lá e dá uma retada neles. Eu nunca vou esquecer o olhar dessa avó quando me viu e ela falou, agora eu sei que tem solução para meus netos. Vocês estão... Cara, isso foi fora do comum. Fora do comum. Você sabe o que é as pessoas criarem uma expectativa de vida na tua atuação e você não tem noção do quanto você representa para aquela pessoa? E aí ela foi me mostrando a situação. Cara, os netos dela, viciados em sexo, 4, 5 anos. O pai era o abusador. E o cara filmava e vendia na Deep Web imagem dos filhos que ele abusava. Louco. Fábio, teve uma hora que a doutora Ana Iancarelli, no dia que eu fui para a audiência, ela estava lá também. Ela colocou os áudios da busca e apreensão. Irmão, acabou eu. Eu não tinha mais raciocínio, porque quando eu ouvi o primeiro áudio, o meu cérebro trouxe a voz do meu filho. E aí tinha um garoto que falava assim, não consigo lembrar disso até hoje, sem me emocionar. Tinha um menino que falava assim, não deixa eu ir, mãe. Ele põe o dedo no meu bumbum e dói. Cara, e assim, foram áudios e áudios de busca e apreensão de crianças e as crianças agarradas nas mães, falando, não deixa eu ir, mãe, não deixa eu ir. E aí você se sente muito pequeno, embora eu saiba que a atuação que a gente tem hoje ela é gigante porque eu vi começar. Mas a gente ainda está muito aquém do que precisa fazer, entende? A gente ainda está muito distante. Não é Búzios que está distante ainda de um olhar para uma política da criança. É o Brasil que ainda não olha para os seus filhos, para as suas crianças com o devido olhar. E aí fazer essa política é difícil por isso. Porque eu estou falando para alguém que eu primeiro preciso conscientizar da importância que aquele ser tem. Depois eu preciso falar, não joga suas dores nele. Érica, é fato que todo abusador, ele já foi abusado? É. O que não é fato é, todo abusador sexual se torna um abusador sexual. Todo abusado sexual vai se tornar um abusador do outro ou sexual. Mas é fato, eu me tornei abusadora. Em outras áreas, eu me tornei controladora, eu abusei de mim, não respeitando os meus limites, o meu tempo, entende? Então, essa percepção só a gente tem, que atua lá dentro. Do quão representativo é tudo isso, só nós temos. Do quão pesado é essa atuação e o tamanho da nossa responsabilidade, só nós temos. As pessoas não têm, para as pessoas é mídia. Foi pra Fátima, Mas a realidade, o bastidor disso é de muita dor. Pesadíssimo. Pesadíssimo. Entende? Então, assim, hoje, Fábio, eu falo pra você que talvez, de toda essa atuação, a coordenadoria da criança seja o mais fácil de fazer. Com todo o desafio que nós ainda temos. Talvez seja o mais fácil. Tá só começando. Tá só começando e não pode acabar. Não, e com todo o nosso apoio. Érica, esse programa que a gente faz com tanto carinho aqui, tanta dedicação, aprendendo a nos comunicar, né? Porque o Ian já trabalhou com isso, tem até profissional. Eu não tenho nada a ver com a comunicação, mas eu me botei minha cara aqui e falei, tanto faz. Vambora. E tá sendo excelente. Não tô puxando o saco, não. Quer me mandar embora? Ninguém me mandar embora mesmo. Excelente comunicador. Ninguém me mandar embora? Dane. Mas, cara, cada dia a gente vai aprendendo, cada dia a gente vai aprendendo a nos comportar, a falar. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu morei 17 anos fora do Brasil. Algumas palavras eu me perco ainda e tal, mas enfim, a gente vai aprendendo. A gente vai errando algumas vezes aí. E é muito difícil pra gente, assim, pra mim, pra gente estar aqui diante de uma verdade tão dura e tão explícita isso aí nos teus olhos. Bonitos, chorosos agora, mas é tão duro a gente ouvir isso e ver e não poder ou querer fazer nada. Então, poder não sei se eu posso fazer, mas querer eu já quero.
Então agora você vai me direcionar em onde a gente pode se encaixar, onde a gente pode ajudar. Começar botando o Disque 100 aqui, todos contra a pedofilia. Vamos colocar. Botar isso aí. Yasmin, Já não agora, Yasmin, mas já nos próximos, primeiro tudo contra a passo, né? pedofilia. A gente, um desse logo aí vai ser esse, número 100, todos contra a pedofilia. E todos os números que você puder deixar pra gente, qualquer informação que você puder deixar pra gente poder passar para as pessoas, você pode deixar aqui. Maior prazer participar dessa campanha com você. O que você precisar. Vir aqui falar alguma coisa. Estamos no canal crescendo ainda, não estamos ainda nos top 5 de nada. Mas coração é enorme. A vontade de fazer bem é muito grande. O que precisar. O que você precisar aí. Érica, acho que hoje, né, Fábio, foi assim um programa que muito esclarecedor, pra lá de especial, fundamental para o município, para o estado, para o Brasil e para o mundo, né, para as pessoas que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais. Eu quero, em nome do Búzios Podcast e do estúdio Búzios Connect, acho que de todos os nossos colaboradores e patrocinadores, eu quero te agradecer e te parabenizar por esse trabalho fantástico que vem sendo feito em nosso município. Eu desconhecia de bastante coisa que você deixou bem claro que vem acontecendo e a tendência é acontecer e precisamos que isso se perpetue, né? E as soluções realmente sejam eficazes. Nossos parabéns, nosso agradecimento para você é assim incondicional. E a gente está aqui com o Búzios Podcast hoje com Érica Rodrigues. Obrigado, Érica. Eu que agradeço, foi um prazerzaço participar com vocês. E é isso. Depois de conscientizado, todo mundo comprometido. Bom, eu me vi muito dessa conversa. Gente, muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a Érica, agradecemos aos nossos patrocinadores. E olha, esse canal foi punk, esse episódio foi duro, mas a gente vai levando, não é isso, Érica? Muito obrigado. Todos contra a pedofilia. Todos contra a pedofilia. Todos contra a pedofilia. Búzios Podcast, todos contra a pedofilia. Show. Isso aí.